O que é viver pela fé? Viver pela fé é ter convicção de que no Senhor Jesus está a resposta que nós precisamos. Viver pela fé é ter confiança, é acreditar no poder que está sobre a palavra de Deus e começarmos a fazer uso dessa palavra na nossa vida. A fé, pessoal, ela não é simplesmente uma palavra vazia. A fé, ela tem o poder da confiança na palavra de Deus. Por isso que a palavra diz que tudo é possível ao que crer. Crer é o mesmo que ter fé. O tamanho da tua crença na pessoa do Senhor Jesus é o tamanho da tua fé. Como nós chegamos um dia ao batismo? Porque nós ouvimos falar que aquele que crer e for batizado será salvo. Por isso um dia nós tomamos a decisão de realizarmos um batismo nas águas. Então entenda que tudo isto só acontece pela fé. Hoje nós vamos estar aqui tomando a ceia do Senhor. Por que nós vamos estar participando da ceia do Senhor? Porque nós ouvimos falar na Bíblia que se nós comermos do corpo e tomarmos do sangue de Cristo, nós temos parte com Ele. Para aqueles que não creem, isto é uma loucura. Mas para aqueles que creem, é o poder de Deus. Amém, pessoal? Para muitos, tomar uma santa ceia é simplesmente algo que não tem sentido. Mas para aqueles que creem na palavra de Deus, é o poder de Deus se manifestando em nossa vida. Porque nós acreditamos na palavra dele. O próprio Jesus disse: aquele que vier a mim, jamais eu o lançarei fora. Para os que não creem, isto é loucura, mas para mim é poder de Deus. Isto é a fé. A fé é a certeza das coisas que eu espero. É a convicção daquilo que eu não vejo. Eu não vejo o Espírito Santo, até porque ele é Espírito. Mas eu acredito que Ele está em mim. Eu não vi o Senhor Jesus, mas eu acredito que Ele ressuscitou ao terceiro dia, está vivo, está no nosso meio, fazendo a obra devida para nos levar à vida eterna. Isto é fé. Para muitos é só história. Para quem crê, é mais que história, é vida. Então entenda, cada um de vocês, que viver pela fé é ter confiança na palavra de Deus como ela é, pessoal. Marcos 16:14, aqui fala diretamente do batismo. São muitas as pessoas que ouvem essa mensagem e não dão crédito a ela. Mas para aqueles que creem, essa mensagem é um passo para a vida eterna. É um passo que nós damos em direção à vida eterna. Marcos 16:14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome: expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortíferas beberes, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Para muitos, isto é uma invenção. Para aqueles que não creem, essa palavra é simplesmente uma palavra alegórica. Mas para os que creem, é o poder de Deus. Você vai receber o poder de Deus sobre a tua vida. Para aqueles que creem, no momento que a pessoa batiza, ela recebe a autoridade dada pelo Senhor Jesus para ela pisar em serpentes, escorpiões e nada lhes causar dano. A pessoa que crê desta maneira, no momento que ela desce às águas, ela tem a certeza de que a partir daquele momento
ela faz parte do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo faz parte da pessoa. Então, isto não é simplesmente uma invenção de pastor. Isto é o que nos leva a uma vida eterna, que nos leva a estarmos aqui hoje para participarmos do corpo e do sangue de Cristo. Tudo só vai acontecer se o Espírito Santo estiver se movendo na nossa vida, porque é o Espírito Santo, o outro Consolador, quem convence o homem do pecado. É o Espírito Santo na nossa vida quem nos convence dessas coisas. É o Espírito Santo na pessoa do Senhor Jesus Cristo quem nos convence de que o batismo nas águas nos prepara para uma vida eterna. É o Espírito Santo se movendo na nossa vida, fazendo a obra de purificação, quem nos dá essa certeza de que tomarmos a ceia é um preparo para uma vida eterna. Sem a obra do Espírito Santo, aquele que foi enviado pelo Senhor Jesus Cristo como outro Consolador, é impossível essa obra ser realizada na vida humana, porque é o Espírito Santo quem nos convence do erro. Se você não deixar o Espírito Santo habitar em você para te convencer do erro, nunca você vai mudar de vida. Se nós começarmos a achar que tudo não tem nada a ver, é porque o Espírito Santo não está em nós. Mas se o Espírito Santo habita em você, você vai começar a entender que essas coisas te levam à vida eterna. Batismo é o primeiro passo que qualquer ser humano dá em direção à vida eterna. Aí, a partir desse momento, entra a comunhão, o temor, as alianças, os compromissos na sua vida com Deus. Para nós estarmos aqui nessa manhã, é porque nós temos aliança firmada com esse Deus, crendo que no momento que nós participarmos da ceia, nós estamos nos preparando para o reino de Deus. Quem vai fazer essa obra? Quem vai se mover na minha e na tua vida para nos levar a acreditar desta maneira? Somente o mover do Espírito Santo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Só o Espírito Santo vai me convencer de que tomar a Santa Ceia é um momento de preparo para a vida eterna. Só o Espírito Santo vai convencer, no mundo em que vivemos, um homem e uma mulher, de que está dentro da casa de Deus, é parar para ouvir o que Deus tem a falar para nos preparar para uma vida eterna. Porque hoje é comum nós ouvirmos pessoas dizendo: para você ter Deus não precisa você estar dentro de uma igreja. Mas procure as pessoas que estão em casa neste momento e elas não têm nenhum desejo de entrar pelas portas de uma igreja para ver se elas vão ouvir o que você está ouvindo. Pessoal, o espaço físico da igreja, ele é um ventre materno. Para um filho ser gerado, tem que existir um ventre. Se nós somos filhos de Deus, a igreja é a nossa mãe. É esse ventre que nos gerou, é esse ventre que prepara um filho para o dia do nascimento. Não vamos embarcar nesse joguinho de Satanás, que para nós ter Deus não precisa estar dentro de uma igreja. Do contrário, jamais uma criança vai ser gerada se não for num ventre materno. Primeiro tem que existir a mãe, para a criança ser gerada e depois nascer. Para nós sermos gerados filhos de Deus, tem que existir esse ventre
chamado de Mãe Igreja, onde nós aprendemos a respeito da palavra de Deus. Pela fé descobrimos que se nós obedecermos à vontade de Deus, nós vamos estar nos preparando para irmos em direção à vida eterna. Observe que cada dia que vocês chegam aqui, tem uma mensagem de uma forma. Não é todo dia a mesma coisa. Um dia fala-se mais da fé, outro dia fala de salvação, outro dia fala de conquista. Não é assim, pessoal? Agora, nós temos que entender, dentro da igreja é que nós nos preparamos para tudo isto. E tudo isto só é possível pela fé, aqueles que creem. Tudo isto que nós estamos vivendo, acreditando que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Jesus passou pela terra há mais de 2000 anos atrás. Assim a história relata. Para muitos é só uma história. Para mim é o poder de Deus que se materializou na terra há mais de 2000 anos atrás para me resgatar. Para muitos essa maneira de pensar é uma loucura. Para mim é a manifestação do poder de Deus pelo mover do Espírito Santo. Para muitos estar dentro de uma igreja é loucura, é fanatismo. Para mim é poder de Deus e certeza de que eu estou me preparando para uma eternidade. Para aqueles que não creem, o Senhor Jesus é uma lenda. Para mim é a vida. Para aqueles que não acreditam na palavra de Deus, o Senhor Jesus foi simplesmente um judeu que passou pela terra e fez o que muitos dizem que qualquer homem pode fazer. Para mim, que creio, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele, nada eu posso fazer.